E aí pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com. Eu tenho uma dica interessante de gramática para dar hoje. É sobre a diferença entre o verbo to be e o verbo to stay. Como todos sabem, o verbo to be tem o seu significado como sendo ser e estar, e um terceiro significado como sendo ficar com o sentido de permanecer. E o verbo stay, por sua vez, também tem o significado de ficar com o sentido de permanecer. Pois bem, as pessoas às vezes questionam, alunos, não é? Eles questionam muito. Professor, tem essa diferença entre be e stay com o sentido de permanecer? Não é? Eu respondo sim, porque eu estava assistindo a um filme de 1981, o filme chama-se Um Lobisomem Americano em Londres, que conta a história de dois americanos que estavam passeando na Inglaterra. Eles eram dois mochileiros e eles estavam passeando, fazendo aventura, bom, enfim, estavam aventurando-se na Inglaterra. E eles chegaram a um local, a uma taverna, e entraram, não é? E haviam muitas pessoas conversando, e quando eles chegaram, perguntaram, não é? Sobre comida, água, e o dono do estabelecimento falou sim, aguarde um momento que eu vou providenciar. E um dos americanos notou que havia um símbolo na parede, tá? E questionou o que é aquele símbolo. No momento em que ele questiona, todos param de conversar. E aí o dono do estabelecimento chegou com a comida e a água e falou: olha, está aqui a comida e a água, agora por favor deixem o estabelecimento. Ninguém disse uma única palavra sobre o símbolo que o americano havia perguntado. Pois bem, e aí deles disse o seguinte: olha, eu vou dar um conselho para os dois. Só que ele falou em inglês, é claro, né? Eu vou dar a dica agora. Ele disse o seguinte: stay on the road and be far from swamp. Bom, traduzindo, ele disse: permaneçam na estrada e fiquem longe do pântano. Bom, aí eu percebi claramente que quando ele disse stay on the road, ele disse o seguinte: permaneça na estrada, ou seja, não mude o caminho, não desvie do caminho. E quando ele disse be far from swamp, fiquem longe do pântano. O be, nesse caso, foi utilizado como uma espécie de imperativo, uma ordem dada. Olha, be far from swamp, fiquem longe do pântano. Stay on the road, ou seja, permaneça na estrada, entra como um aconselhamento, certo? Então, existe essa diferença, tá? Quando você utiliza be, quando você fala assim, ó, be my friend, seja meu amigo, be good, seja bom, be there, esteja lá, é como se trabalhássemos a ideia de imperativo. Vocês percebem? E no caso do stay, é aquela história: I will stay in this hotel. Eu ficarei neste hotel, eu permanecerei neste hotel, de corpo físico. Percebe a diferença? Nos próximos vídeos eu vou estar dando bem mais exemplos sobre a diferença entre be e stay, para que possamos aumentar um pouco mais a nossa compreensão sobre a diferença desses dois verbos que eu considero bastante interessantes dentro da língua inglesa. Eu sou Márcio Antunes, eu sou professor de inglês particular aqui na Império Com.